Pessoal, hoje em dia na internet estamos vendo muitas histórias reais de fatos ou relatos paranormais. Sendo verdadeiro ou não, isso sempre nos desperta aquele calafrio na barriga. O canal Romilson Francelino traz a vocês histórias e fatos arrepiantes, histórias e fatos que vocês não sabiam. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like para que a gente apareça nesta enorme dimensão. Inscreva-se também nos canais parceiros, link na descrição. Abraço. 6 assustadoras histórias de crianças fantasmas ao redor do mundo. Poucas coisas no mundo são capazes de provocar tanto terror para a maioria das pessoas como histórias sobrenaturais. Se os casos envolverem fantasmas e crianças, a situação pode ficar ainda mais tenebrosa, colocando sons de choros ou risadas infantis em meio a ambientes assustadores. Em algumas localizações do mundo, o terror provocado pelas crianças sobrenaturais ficaram marcados, alimentando lendas e crenças ao redor de histórias de almas que se recusam a deixar o nosso plano. São crianças que pregam peças nos vivos ou somente estão seguindo suas atividades normais, mesmo depois de mortas, mas deixando quem cruza o seu caminho com o cabelo em pé. Aqui estão algumas assustadoras histórias de crianças que têm assombrado moradores e visitantes de certos ambientes, mesmo depois de terem encontrado o fim da própria vida. 1. Playground dos Mortos. Um cemitério é o último lugar que você esperaria encontrar um parque para crianças, mas de acordo com moradores de uma cidade no Alabama, é exatamente isso que o cemitério Maple Hill é. O público local diz que depois que o sol se põe, crianças que estão enterradas nas redondezas aparecem para brincar. Outra lenda diz que no local foram encontrados os corpos de várias crianças que desapareceram após casos de sequestros registrados na década de 60. Existem vários casos de fenômenos paranormais percebidos no local, incluindo o movimento dos brinquedos supostamente vazios e sons de crianças rindo mesmo quando não há ninguém ali. A maior parte dos relatos diz que os fantasmas aparecem entre 10 horas da noite e 3 horas da manhã. 2. Estrada de San Antonio. A estrada de trem na cidade de San Antonio, no Texas, foi palco de um acidente de trem fatal em 1930 que envolveu um ônibus escolar cheio de crianças, segundo conta uma lenda local. A história diz que o ônibus ficou preso nos trilhos num dia chuvoso e o maquinista do trem não conseguiu perceber o veículo, provocando o acidente e a morte de 10 crianças que ainda assombrariam a área. Uma tradição local diz que se você parar o carro próximo aos trilhos, irá perceber várias marcas de dedos e mãos no veículo, representando a tentativa das crianças de tirar o carro do caminho e conseguir escapar. 3. Hotel Andrew Jackson. No local onde está o Hotel Andrew Jackson, em Nova Orleans, também já funcionou um internato e um tribunal. De período em que o local era um internato, restam os fantasmas de 5 garotos que morreram no incêndio no local. Dizem que os garotos são ouvidos em todos os ambientes do hotel, acordado hóspedes durante a noite com risadas no corredor. Hóspedes e funcionários também contam que as supostas assombrações gostam de pregar peças com quem passa a noite ali, provocando um verdadeiro terror no hotel. 4. Menino Brilhante. Em 1803, o reitor de Greystoke e sua esposa foram convidados para ficar no castelo de Corby em Cumberland, na Inglaterra, mas saíram repentinamente no segundo dia depois que alegaram perceber um garoto com um brilho dourado dentro do quarto. Moradores locais dizem que é muito comum que convidados vejam um garoto brilhante à noite, que desaparece pela chaminé. Na verdade, Cumberland e Northumberland são regiões em que vários garotos com o mesmo brilho são vistos com frequência. A crença diz que as assombrações são resultado da violência dos vikings que conquistaram a área anos atrás. 5. Velha Casa de Pedra. A Velha Casa de Pedra é um local de Washington, D.C., nos Estados Unidos, construído em 1765, décadas antes das colônias se tornarem um país unificado. A casa foi originalmente construída pela família Lyman, mas teve vários donos ao longo dos séculos. De vários fantasmas que dizem serem vistos no local, um deles é o de um jovem garoto afro-americano que espalha sua risada pelos corredores durante a noite. 6. Spee House.
Em Port Monmouth, New Jersey, existe uma casa que dizem abrigar vários espíritos que se recusam a abandonar a Terra. Existem tantas histórias de fantasmas no local, que a Spy House é considerado o lugar mais mal assombrado de todo Estados Unidos. Originalmente construída como uma taverna no período colonial, era utilizada como ponto de encontro de traidores americanos com oficiais britânicos. Entre as histórias de fantasmas locais, estão a de um famoso pirata, Capitão Morgan. Ele teria escondido seu tesouro no local e ainda o guarda como assombração, mesmo após a morte. Apesar disso, um dos mais assustadores casos do local envolve um choro de criança misterioso e uma mãe assustada sempre à sua procura, mas nunca o encontrando realmente. Foi suficiente para te assustar? Será que teria coragem de passar uma noite em algum desses lugares? Qual deles você acha mais arrepiante? Conte para a gente nos comentários abaixo. Inscreva-se.